E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Já estavam com saudade? Essa é a nossa terceira videoaula. O título da nossa videoaula de hoje é A Fábrica e o Mundo Urbanizado, propriedade e os meios de produção. Como sempre, para que esse vídeo não fique muito longo, eu vou fazer uma explicação rápida sobre o tema. E o tema vai ser complementado pelo texto, que já está disponível online, e também pelo Sociologia, que é o nosso podcast de Sociologia. Não custa lembrar também que a nossa atividade de avaliação sobre as aulas 1 e 2 já está disponível. Mas não tenham pressa, o prazo vai até dia 10 de maio. Se necessário, leiam o texto, assistam o vídeo e ouçam o nosso podcast Sociologia. E respondam as questões com atenção, pois só é permitido um envio das respostas. Cada questão possui apenas uma resposta correta e nenhuma das respostas se repete. Na nossa última videoaula, pudemos perceber que as TICs, Tecnologias de Informação / Comunicação, representaram um grande avanço para a nossa sociedade. Porém, apesar dos avanços promovidos pelas TICs, não ocorreu a verdadeira emancipação humana. E a sociedade industrial não permitiu que as pessoas pudessem entender como se formam as relações de conflito e relações de poder na nossa sociedade. Mas esse conjunto de estruturas, esse conjunto de ideias, só é possível porque vivemos em um mundo urbanizado. Quando falamos de mundo urbanizado, é necessário lembrar que a palavra urbano vem da palavra romana urbs, que significa cidade. Precisamos lembrar também que urbano vem de uma oposição da palavra romana rus, da qual descende a palavra rural. Rural é um termo associado à ideia de que há uma relação positiva, há uma relação sadia, de respeito entre as pessoas e o ambiente no qual elas vivem. Dessa forma, a palavra urbano vai estar associada à ideia de controle da natureza pelos seres humanos, que vivem em sociedade dentro das cidades. E é preciso reconhecer que em meio urbano existe uma lógica diferente daquela que existe em meio rural. Afinal, a própria lógica de ocupação humana nesse espaço físico é bem diferente na cidade do que na área rural. Na cidade, vivemos em casas ou apartamentos, e essas casas ou esses apartamentos estão todos próximos uns aos outros. E não só o espaço é limitado, o que existe na cidade também é limitado. E existe uma clara falta de percepção das pessoas em relação ao modo como elas consomem produtos e utilizam serviços. Algumas dessas coisas ficaram bastante evidentes no início dessa pandemia. Diversas pessoas começaram a exagerar um pouco em suas compras. Por isso, acabou faltando coisas como máscaras ou álcool gel. Porém, ninguém devia ficar surpreso, afinal, estoques na cidade são coisas limitadas. O espaço para guardar ou para conviver é sempre limitado na cidade. E essa limitação de produtos disponíveis, bem como de pessoas ocupando o mesmo espaço físico, acaba fazendo com que as pessoas na cidade deixem de perceber as outras como seres humanos. Na maior parte das vezes, vamos tratar as pessoas como números ou como coisas, ou ainda como problemas. Georg Simmel vai dizer então que as pessoas estão dominadas por o que ele chama de atitude blasé. Atitude blasé é esse não se importar com as pessoas e com as coisas que as pessoas consomem, e depois ter que se arrepender pela falta das coisas ou das pessoas. E dessa forma, apesar de estarmos cercados por muita gente, estamos diante de uma solidão imensa. E essa solidão vai fazer com que a pessoa passe a se preocupar cada vez mais com aquilo que ela própria tem, com suas posses, seu dinheiro e suas propriedades. Por isso, pode-se dizer que em meio urbano, o dinheiro é o principal valor que move a sociedade. O dinheiro é também o maior ou o mais disponível meio de produção. Podemos dividir os meios de produção em duas categorias. Uma, os meios de trabalho, e outra, os objetos de trabalho. Os meios de trabalho são aquelas coisas que utilizamos para realizar os nossos trabalhos. Instalações, máquinas, energia elétrica, água, tudo isso comporta os meios de trabalho, pelo menos no mundo urbano. No mundo rural, temos a terra e os animais de trabalho, como por exemplo os cavalos ou bois que puxam carroças.
Já quando falamos de objetos de trabalho, temos tudo aquilo sobre o qual o trabalho, o esforço humano é aplicado, ou seja, os recursos naturais ou matérias-primas. De modo simples, podemos dizer que os meios de produção são coisas que nos permitem fazer outras coisas, produtos e serviços que estão disponíveis para a sociedade. E como vivemos em uma sociedade baseada na aquisição, na propriedade e no consumo, nossos desejos e nossa felicidade estão justamente concentradas ou ainda definidas pelos produtos que consumimos. E essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. As informações relativas a essa videoaula são complementadas pelo texto, que já está disponível no sistema online, e também pelo Sociologia, que é o nosso podcast de Sociologia. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre o texto, sobre a videoaula ou sobre o podcast, pode perguntar que eu respondo o mais rápido possível. Nos vemos na semana que vem, na nossa próxima aula. E lembre-se, se possível, fique em casa. Até semana que vem, pessoal!